Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de programação de MATLAB. Nessa aula, a gente vai ter umas noções preliminares do MATLAB e ter o primeiro contato com a interface do software. Primeiramente, gostaria de agradecê-los a todos pela presença. Se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e, se possível, contribui de alguma forma para o crescimento do canal nos links aí embaixo. Bom, a primeira coisa que a gente tem quando a gente abre o MATLAB, vocês vão ver essa tela. E a primeira coisa aqui é a Command Window. O que é a Command Window? Basicamente, tudo que você escreve, ele é compilado automaticamente pelo MATLAB e rodado na hora. Então, por exemplo, se eu escrever 2 vezes 2, o MATLAB já faz essa operação matemática e me dá o resultado. Se eu quiser declarar uma variável, como por exemplo a igual a 2, o MATLAB automaticamente já vai pegar a variável e vai salvar ela. Como vocês podem ver, é basicamente isso que ela faz. E ela não tem muitas vantagens assim de você usar tanto. E geralmente a galera usa ela como uma calculadora rápida. Às vezes você quer fazer uma conta bem rápida, você escreve nela e faz. Uma coisa bem importante de saber no MATLAB, quando você está programando, é você respeitar a ordem das operações matemáticas. Então, por exemplo, se eu quero fazer 2 vezes 2 vezes 3 menos 1, eu preciso escrever de maneira correta. Por quê? Se eu escrever igual eu escrevi agora, o que o MATLAB vai fazer primeiro? Ele vai dar prioridade para as operações de multiplicação e divisão. Então, primeiramente, ele vai multiplicar o que está aqui dentro, multiplicar por 3 e o resultado disso ele vai tirar 1. Se eu quisesse corrigir isso, precisaria colocar parênteses aqui dentro. Na hora que eu escrevesse, aí ele corrigiu. Ele fez 2 vezes 2, que é 4, vezes 2 vezes, que é 3 menos 1. Então é muito importante na hora que você está escrevendo seu código, tomar cuidado com isso e respeitar as operações matemáticas que têm maiores prioridades. E como vocês podem ver, essa é a Command Window e à direita dela a gente tem o Workspace, que é basicamente tudo que está na memória do MATLAB. Por exemplo, a nossa variável A, que foi declarada aqui, se eu clicar A, ela está aqui. E ela também está aqui, ó. E a gente tem esse ANS. O ANS, ele é basicamente o answer, que é a última resposta que foi dada pelo software. No caso, seria o 8. Então, se eu escrever ANS, ele vai me dar 8. Agora, se eu mudar essa variável para, por exemplo, eu posso escrever algo assim, ele mudou ela. Então, o ANS agora é outra variável. Ou se eu escrever outra operação de multiplicação, por exemplo, 2 vezes 9, eu alterei ela de novo. Então, isso é uma maneira de você sempre ver suas variáveis de uma maneira mais simples. Bom, mas na maioria dos casos, a gente não vai praticamente não usar a Command Window. Todo o código que a gente for fazer, a gente vai usar no editor. Como que você abre o editor? Existem 2 formas de você fazer isso. A primeira é você clicando aqui em New Script, ou você pode simplesmente clicar na Command Window, Edit. Ele vai abrir aqui o editor. E aqui é um editor bem clássico de programação. Você vai escrevendo suas coisas e sempre que você dá Enter, o MATLAB ele não vai rodar cada coisa igual ele está fazendo na Command Window. E se você quiser rodar de alguma forma esse código, existem 2 formas que você pode fazer. A primeira delas é simplesmente clicando em Run aqui em cima. O Run ele vai rodar o código inteiro, então tudo que está nesse seu script vai ser rodado. Ou você pode selecionar e apertar F9. Ele rodou o que você selecionou apenas. Isso é uma vantagem quando você quer simplesmente testar uma parte do seu código e ele faz isso de maneira bem simples. Ou você pode selecionar tudo e rodar. Não vai ter nenhuma dificuldade. E é assim que o MATLAB funciona. Bom, aqui em cima vocês podem ver o seu diretório atual, que seria a pasta que vocês está aberto no MATLAB. E aqui no lado esquerdo a gente também vê todos os arquivos desta pasta. Porém, eu costumo deixar bem reduzido assim, tanto o meu diretório atual quanto o meu workspace, porque o meu foco é mais no código que eu estou programando e no que ele está rodando. Então, geralmente,
eu costumo limitar o meu campo de visão a apenas essas duas coisas. Mas isso é um jeito que eu gosto de fazer para trabalhar. Às vezes eu estou programando ou rodando alguma parte do código e eu não tenho tempo de abrir aqui e ver o que está lá no meu diretório. O que às vezes eu faço? Eu venho aqui, escrevo ls, é o mesmo comando que tem nos sistemas derivados da Unix, como por exemplo o Linux, e ele vai me dar tudo que tem no meu diretório atual, todos os arquivos que estão lá, os mesmos arquivos que estão aqui. Se eu quiser apenas ver os arquivos do MATLAB que estão no meu diretório atual, os arquivos .m, eu posso simplesmente escrever o watch aqui, que ele vai me dar apenas os arquivos do MATLAB. Por exemplo, eu tenho esse script, exercício de introdução, e eles apenas me mostrou isso. Bom, outra coisa que pode acontecer é quando você tem muitos scripts, tem muito arquivo, e você quer achar aquela função tal que você fez. E para você evitar tempo de procurando, e você só quer abrir ela, você pode simplesmente vir aqui na command Rhino, escrever edit, e escrever apenas o começo dessa função. No caso, a função que eu quero abrir é o exercício de introdução. Eu posso escrever só o começo e apertar Tab. O MATLAB automaticamente acha a função para mim e pronto, eu abro ela. O que pode acontecer é você generalizar, por exemplo, você apenas colocar E. O que o MATLAB faz? Ele procura um monte de coisa. Por quê? Todos esses arquivos .m, eles são funções do MATLAB e alguns deles são exemplos de exercício que o MATLAB tem como modelo. Então, ele não procura apenas as coisas que estão no seu diretório atual. Ele procura todos os arquivos que estão implementados no MATLAB também. Então, por exemplo, se eu clicar para editar esse arquivo, ele vai abrir um código que está aí, provavelmente deve ser aqui, ó, um código próprio da MathWorks, provavelmente algum exemplo de algum modelo. Então é muito bom ficar atento com essas coisas, que isso pode atrapalhar às vezes quando você está procurando algum código. Uma prática muito boa de programação é tudo que você fizer, você comentar ao máximo e deixar bem explicado. Porque mesmo que for você mesmo que vai ler aquele código daqui a pouco, daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, experiência própria, você vai esquecer o que você fez, você não vai saber, mesmo que foi você que fez, você esquece. É muito bom você comentar. Para comentar no MATLAB, a gente utiliza o símbolo de porcentagem, e tudo que você escrever aqui, o MATLAB, ele simplesmente não vai ler. Então, por exemplo, se eu apertar F9, o MATLAB não interpreta o que está aqui e não tem nenhum problema. Uma coisa bem bacana do MATLAB são os atalhos. Então, se você quer comentar tudo, por exemplo, eu quero que tudo isso aqui vira comentário. Uma maneira que a gente faz, às vezes, que a gente escreve um código, só que a gente percebe que esse código está errado, ou a gente quer ver como que o comportamento do resto do código acontece sem ter essa parte no código. Você pode apertar Ctrl R. O Ctrl R, ele comenta tudo. Você pode fazer isso várias vezes, ó, Ctrl R vai comentando. E se você quer descomentar, você aperta Ctrl T, que ele descomenta. Ou se você também quiser, pode simplesmente vir aqui e colocar Comment. Funciona do mesmo jeito. Outra coisa importante no MATLAB é se você quer, por exemplo, definir duas operações, 2 mais 2, e quer que a linha continue aqui, o MATLAB ele não vai reconhecer isso. Ele vai dar algum erro. Ele é um erro inválido. Por quê? Ele executa linha por linha. Então uma dica muito importante é o seguinte: às vezes você está escrevendo ou implementando uma equação que é muito grande e vai consumir a linha toda e fica meio feio de entender. Melhor seria deixar ela numa linha abaixo. Você escreve, você coloca 3 pontos. Na hora que eles ficarem azul, significa que o MATLAB vai entender que na verdade essas duas linhas são apenas uma. Então agora, se eu clicar para rodar, a gente não vai ter nenhum tipo de problema. E uma dica bem fundamental é que toda função do MATLAB você tem um modelo do que você tem que escrever nela e o que ela faz. Por exemplo, aqui a gente tem a função exp. Aí você esqueceu. Nossa, João, não sei o que é exp. Você vem aqui, help, exp. O próprio MATLAB vai te falar o que é essa função e como seria
o comportamento dela dado alguma entrada. É muito importante porque o MATLAB ele tem muitas funções e às vezes você não decora todas, você não sabe o que todas fazem. Então isso ajuda muito quando você quer testar algo novo ou realmente entender como funciona. Bom, e outra coisa fundamental é que você pode alterar tudo do seu workspace aqui. Por exemplo, meu script, eu posso vir aqui arrastar e colocar ele aqui embaixo. Ah, e fica o comando window e o script aqui, eu vou alternando entre os dois. Meu editor, meu comando window. Eu posso pegar meu command folder e tacar aqui. Pronto. Com essa coisa bizarra. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque às vezes você vai fazer isso errado, vai fechar e não vai saber como voltar. É só você clicar aqui na parte de home, você vem em layout e clica no default. Pronto. O MATLAB automaticamente volta pro padrão dele. E isso às vezes salva muita coisa que você fechou sem querer. No próximo vídeo a gente vai ainda trabalhar um pouco de noções preliminares, mas eu vou mostrar como que você pode customizar o seu MATLAB e algumas dicas de configuração dependendo do sistema operacional que você usa. É isso, muito obrigado e até a próxima.